Nesta noite, quero ministrar acerca do tema Destronando Satanás. Os amados que possuem a Bíblia Sagrada, abram no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo 2. Livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Aleluia. Todos os irmãos já localizaram o texto sagrado? Amém. Então vamos fazer a leitura. A Bíblia diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Os amados, permaneçam com a Bíblia aberta, feche os olhos, vamos glorificar o nome do nosso Deus. Meu Pai, te damos graças e bendizemos o teu nome. Nós te louvamos, meu Pai, porque o Senhor nos proporcionou esta noite maravilhosa para nos enriquecer do poder do teu Espírito, nos enriquecer com a tua graça, com a tua sabedoria, meu Deus. Em nome de Jesus, vem com esta palavra, Pai, edificar a tua igreja. Venha com esta palavra nos confrontar, Senhor, porque estamos aqui tão somente para dar ouvidos à tua voz, em nome de Jesus. Amém. Os amados irmãos podem tomar o assento. Amados, Satanás, na eternidade, ele se revolta contra Deus, ele se levanta contra o trono do Altíssimo e ele diz: eu quero esse trono para mim. Nessa mesma eternidade, o próprio Deus lança Satanás por terra, ele é expulso do céu. Desde então, Satanás se comporta como um verdadeiro rebelde que ele é. Satanás, ele não respeita princípios.
Satanás não respeita regras. Satanás não respeita autoridades constituídas pelos homens. Satanás não respeita instituições humanas. Ele vive de maneira rebelada contra o próprio Deus. Ele anda de um lado para o outro do universo, procurando fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor: destruir. Mas há no universo algo que amedronta a Satanás. Há no universo algo que faz os demônios tremerem as pernas. Eu estou falando da igreja do Senhor Jesus Cristo. Satanás, ele tem medo de uma igreja verdadeiramente bíblica, uma igreja genuinamente bíblica, uma igreja que não só guarda a palavra de Jesus, mas persevera em guardar a palavra do Senhor Jesus. Satanás, ele pode ir de um lado para o outro em qualquer nação, sem temer a nada e ninguém, sem limites. Mas há algo nesta terra que frustra os planos de Satanás. Há algo nesta terra que impede que Satanás concretize os seus planos. É a igreja. Eu estou falando de nós, meus irmãos, que estamos aqui, eu e você, que fazemos parte do corpo do Senhor Jesus Cristo. É de nós que Satanás, ele teme. Satanás não está interessado em investir todo o seu poder e a sua sabedoria para destruir governos. Não. Satanás não está interessado em investir todo o seu poderio, toda a sua capacidade destruidora para prejudicar nações ou instituições humanas. Mas ele procura destruir aquilo que ele mais teme: a igreja do Senhor Jesus Cristo. Durante esses 2 milênios de história da igreja, Satanás, o inimigo do povo de Deus, se levantou para destruir a noiva do Cordeiro. Satanás usou governadores, reis, imperadores, governos, mas nada conseguiu destruir a igreja do Senhor Jesus. Mas ao passar do tempo, Satanás, ele percebeu algo: que é muito difícil destruir a igreja pelo lado de fora. Mas caso ele conseguisse adentrar, se instalar no meio do povo de Deus, ele conseguiria bagunçar algumas coisas. A estratégia de Satanás é outra. Sim, ele usa governos, homens, instituições para perseguir a igreja, sim. Mas a estratégia que Satanás mais investe pesado, ele coloca toda a sua capacidade e empenho, é na estratégia de destruição interna da igreja. Satanás, ele procura entrar dentro da igreja, se instalar no meio do povo de Deus e disseminar as suas mentiras, distorcer a doutrina cristã, distorcer a doutrina bíblica, bagunçar os princípios e regras de Jesus para a sua igreja. Quando Jesus, ele se apresenta aqui à igreja em Pérgamo, no epílogo, Jesus, ele diz: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. É uma clara alusão à própria palavra de Jesus. Na
Na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, o escritor ele diz que a palavra de Deus é viva e é eficaz. Então, quando na apresentação desta carta, Jesus ele se apresenta desta maneira, ele já dá a entender aonde era o foco de Satanás e aonde estava a força da igreja, na palavra do nosso Deus. Satanás ele procurava na igreja em Pérgamo arrancar das mãos da igreja a espada afiada de 2 gumes, que é viva e eficaz. Porque uma igreja sem a espada de 2 gumes, ela é apenas uma ONG, uma instituição humana. Há muitas igrejas por aí que na sua placa tem lá a igreja tal, mas não passa de apenas um ajuntamento de pessoas. Porque o que nos torna a igreja do Senhor Jesus é portarmos a espada de 2 gumes. É a palavra que sustenta a igreja, é a palavra que orienta a igreja, é a palavra que defende a igreja, é a palavra que ilumina a igreja, e a igreja sem palavra não passa de um ajuntamento de pessoas. E Satanás, olhando para a igreja em Pérgamo, Satanás ele percebe que uma igreja que possui a espada de 2 gumes, ela é imparável, nada para essa igreja. Um povo que possui a palavra de Deus é imparável. Não há levantes do inferno, não há perseguições tão agudas e renhidas que possam parar o avanço desta igreja. E é onde está a maior força da igreja. Aí também está a estratégia de Satanás para destruí-la. O nosso Senhor Jesus, no versículo 13, ele diz assim: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Perceba, Pérgamo era uma cidade importantíssima da Ásia. Ficava a cerca de 70 quilômetros de distância de Esmirna e de Éfeso, as 2 primeiras igrejas citadas aqui. Pérgamo tinha algo diferente das demais cidades da Ásia, porque esta cidade foi pioneira no culto e na adoração aos imperadores romanos. Em Pérgamo, o imperador era adorado como um deus. Havia uma estátua enorme do imperador romano. E aquelas pessoas que viviam na cidade de Pérgamo prestavam culto àquele imperador, sacrificando e fazendo as suas ofertas àquela imagem de escultura. Todo aquele ambiente na cidade de Pérgamo é descrito pelo próprio Senhor Jesus como o trono de Satanás. Não era algo normal, mas toda aquela situação e aquele ambiente estava sendo administrado pelo próprio Satanás, pelo diabo. Quando você olha para o nosso mundo, quando você olha para o cenário mundial, não se engane, é Satanás que está administrando. O trono de Satanás está na terra. O trono de Satanás está em cidades, em estados e em países, aonde ele usufrui de toda a liberdade para agir. Quando você olha para os sistemas de governos, você percebe dedos de Satanás. Todo sistema de governo
que é contra a palavra de Deus. Todo sistema de governo que é desassociado dos princípios bíblicos é um sistema mundial de trevas, é um sistema governado por Satanás. Amados, o que nós estamos enxergando em nossos dias nada mais é do que as ações do diabo. Quando nós olhamos para a política brasileira, e aí você vê partidos defendendo o aborto, partidos defendendo a homossexualidade, defendendo todo tipo de coisas contrárias à palavra de Deus, não se engane, é as ações de Satanás, porque ele procura destruir tudo aquilo que foi criado por Deus. Ele procura acabar com tudo que foi criado por Deus. Mas quando Satanás, ele promove estas ações aqui e acolá, ele age aqui e acolá, ele se depara com algo que lhe quebra as forças. A igreja do Senhor Jesus, a igreja de Jesus consegue parar o avanço do diabo. A igreja de Jesus consegue parar os trabalhos de Satanás, consegue dificultar a marcha dos demônios. É a igreja do Senhor. Irmãos, enquanto nós estamos aqui adorando, há uma batalha tremenda por esta igreja. Enquanto nós estamos aqui, há demônios lutando contra anjos por causa da igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, eu quero que você leia comigo na sua carta aos Efésios. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 12. O apóstolo Paulo diz assim, se referindo à igreja do Senhor: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você pensa que ser a igreja do Senhor Jesus é só vir todo bonitinho, toda bonitinha para a igreja ao domingo? Não. Ser a igreja do Senhor Jesus é se colocar contra o inferno, é lutar contra as forças do mal. Ser a igreja do Senhor Jesus é declarar uma guerra contra Satanás e seus demônios. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E quando Jesus, conhecendo a situação da igreja em Pérgamo e conhecendo o ambiente na qual aquela igreja estava, Jesus, ele diz: aí está o trono de Satanás, aí está o governo do diabo, aí Satanás está agindo, aí Satanás está trabalhando. Mas a minha igreja permanece fiel a mim. Ele diz: contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Queridos, sabemos sim que Satanás, ele está agindo. Ele está querendo colocar na mente das pessoas tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Ele quer a qualquer custo obrigar todos os seres humanos a acreditar em suas mentiras. Mas a igreja do Senhor Jesus não está em trevas. A igreja de Jesus não está na escuridão. A igreja de Jesus não está nas prisões do inferno. A igreja de Jesus Cristo tem a palavra de Deus.
A igreja de Jesus Cristo, ela foi libertada pelo sangue do Senhor Jesus, e nós permanecemos fiéis na palavra de Deus. Nós permanecemos fiéis aos princípios da palavra do Senhor, porque vem épocas, passam épocas, vem ideologias e passam ideologias, mas nós permanecemos com aquilo que a palavra do nosso Deus nos diz. Nós não abrimos mão dos princípios bíblicos, nós não abrimos mão da doutrina do Senhor Jesus. Queira o mundo ou não, nós permanecemos em Cristo, nós permanecemos com a palavra de Deus. Queira o governo ou não, queira a política ou não, queira esse sistema ou não, nós permaneceremos na palavra de Deus, pregando a verdade. Doa a quem doer, nós continuamos pregando a verdade, porque muitos pregadores já foram alugados por esse sistema de Satanás. Muitos ministros já foram comprados pelo pão de Jezabel, meus irmãos. Muitos pastores já se venderam para a casa de Acabe e não pregam a verdade, não pregam a palavra de Deus. Se venderam. Pregadores que são contratados para ir em festa aonde tem imoralidade sexual, e a palavra que se acha na boca desses falsos ministros são palavras de bênção e de vitória. Deus não tem bênção e nem vitória para quem vive no pecado. Deus tem libertação, meus irmãos. Deus tem a libertação. Pregadores que amoldam a mensagem que será pregada conforme o público a que ele se dirige. Não é assim. Nós temos que permanecer fiéis ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra do nosso Deus. Jesus, ele cita um caso, ele diz assim: nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Jesus, ele cita aqui um crente chamado Antipas, a qual o Senhor diz: minha fiel testemunha. Muitas pessoas dizem assim: irmão, eu sou testemunha do Senhor Jesus, mas nada sabem o que é ser testemunha de Jesus. Ser testemunha de Jesus não é chegar com a sua carteirinha de membro e dizer assim: olha, eu sou crente, eu batizei, eu sou crente. Ser testemunha de Jesus é carregar Jesus na sua vida, é levar não a sua imagem, mas é levar a imagem de Cristo em você. Isso que é ser testemunha. Irmão, é tão interessante isso aqui, porque no Novo Testamento, a palavra em grego, a palavra no original grego para testemunha é marche, que é alguém que é entregue à morte, à tortura e à perseguição. Eu nunca vi uma testemunha de Jesus não passar por perseguição ou por levante por viver a verdade. Ai, irmão, eu estou vivendo assim. Então você não é testemunha de Jesus coisa nenhuma. Jesus diz: por causa do meu nome vocês serão odiados por todas as pessoas. Por causa do meu nome vocês sofrerão perseguições e aflições. Se somos de fato testemunhas de Jesus, como Antipas foi em Pérgamo, temos que estar prontos, não só para viver por Cristo, mas para morrer pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Para morrer pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele diz assim, quero que você abra a sua Bíblia em Atos, no capítulo 1, Atos no capítulo 1, no versículo 8. Jesus, ele dirigindo a igreja nascente,
Ele diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aí você olha isso aqui, aí você diz assim: Jesus, ele está falando apenas de nós nos apresentarmos diante de algumas pessoas e dizermos somos cristãos. E não é assim. O que Jesus está dizendo aqui, meu irmão, é que nós, ao recebermos a unção, a essência do Espírito Santo, seríamos testemunhas de Jesus. Testemunhas como? Mostrando por meio da nossa vida ou da nossa morte a palavra de Deus. Tem crente que diz que ele é testemunha de Jesus, mas não está disposto nem para abrir mão de certas amizades. Diz que é testemunha de Jesus, mas não está pronto para abrir mão de certas alianças por causa de Cristo. Não está pronto de abrir mão de certos hábitos por causa do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus nos diz que nós devemos ser testemunhas deles, mártires, pessoas perseguidas por causa do nome, por causa da palavra, pessoas torturadas por causa do nome, por causa da palavra de Deus, pessoas mortas por causa do nome, por causa da palavra de Deus. E não se engane com os bons tempos que nós estamos vivenciando atualmente, porque está chegando um tempo, está chegando um momento em que todo aquele que pregar a palavra do Senhor Jesus da maneira como ela é, irá parar na cadeia, irá perder a sua liberdade. Porque tem gente que fala assim: não, aqui no Brasil nós temos liberdade. Só tem liberdade quem está na igreja, quem é a igreja do Senhor Jesus, quem tem liberdade. Porque o mundo aí fora está em trevas, e quando a igreja apresenta aquilo que não é do mundo, mas é do céu, o mundo odeia e persegue. Jesus, ele disse: o mundo odeia vocês porque vocês não são do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Então, o tempo de nós nos levantarmos com bravura, com coragem, para pregarmos a palavra de Deus, para evangelizarmos, é agora, meus irmãos. Nós não fomos chamados pelo Senhor Jesus para ficarmos sentados, ociosos. Nós fomos chamados pelo Senhor Jesus para levantarmos e irmos, meu irmão, com ímpeto contra as portas do inferno. Jesus, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é as portas do inferno que vem de lá para cá, não. As portas do inferno estão lá paradas, mas a igreja está se arremetendo contra as portas do inferno, pregando a palavra de Deus, pregando a doutrina do Senhor Jesus, libertando os cativos e prisioneiros de Satanás, trazendo luz ao mundo que jaz em trevas, meus irmãos. A igreja do Senhor Jesus é para isso, é para lutar, é para viver ou morrer pelo Senhor Jesus Cristo. E nós temos que nos levantar, nós temos que nos erguer pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. A igreja em Pérgamo tinha sim a palavra de Deus, era uma igreja fiel, mas essa igreja, por um vacilo, permitiu que Satanás entrasse e habitasse em seu meio. Porque o trono de Satanás estava na cidade, mas não estava na igreja. Mas Satanás não queria um trono apenas na cidade, Satanás queria um trono dentro da igreja. Mas como destruir uma igreja tão forte que tem a palavra de Deus? Somente pelo lado de dentro, somente com o fermento, somente com a contaminação pelo lado de dentro. A igreja em Pérgamo vacilou e deixou com que pessoas entrassem dentro da igreja, tivessem voz dentro da igreja, tivessem autoridade dentro da igreja para ensinar aquilo que é contrário à palavra de Deus. Jesus, ele diz: no entanto, tenho contra você algumas coisas.
Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Você se lembra? Quando o povo de Israel estava marchando rumo à terra prometida, o rei Balaque se levanta contra Israel, mas ele vê que Israel é muito forte. Não tem como. Não tem como vencer um povo de Deus. Não tem como. E o que ele pensa? Já sei, eu vou chamar um feiticeiro. Vou chamar um falso profeta. Ele contrata Balaão, ele coloca o preço. Balaão, é isso. Você vai olhar para esse povo, você vai amaldiçoar, e depois que você amaldiçoar, nós vamos atacar e vencer eles. Balaão tenta, mas não consegue, porque não tem como amaldiçoar quem Deus abençoou. Não tem como, meus irmãos, derrotar a igreja de Jesus. Não há como. E aí Balaão diz: olha, Balaque, não tem como não. Não, Balaão, não tem como, porque esse povo é Deus, está abençoado. Você viu, eu abri a boca, eu fiz foi falar a palavra de bênção, não tem como. E Balaque disse: mas não tem alguma coisinha que você pode fazer? Não, tem uma coisa. Porque tem princípios e regras dentro, no meio do povo. Tem. Então, para derrotar o povo, você tem que distorcer as regras e os princípios de Deus. Se você fizer isso, a desgraça alcança aquele povo. Balaão então ensinou Balaque. Balaão disse: olha, Balaque, você vai pegar as mulheres lá do seu povo, você vai enfeitar essas mulheres e vai fazer essas mulheres entrarem no arraial dos filhos de Israel. E você vai dizer para essas mulheres se deitarem com aqueles homens, a praticar todo tipo de moralidade sexual. E não se esqueça de mandar essas mulheres levarem os ídolos delas e ensinarem o povo a adorar daquele jeito. Balaque pegou, pronto, ele fez. Irmão, nem precisou Balaque ir de encontro ao povo de Israel para matá-los. O próprio Deus matou muitos dentre o povo, porque Deus ficou tão irado. E o que estava acontecendo na igreja em Pérgamo foi exatamente isso. Havia pessoas que tinham voz e autoridade para ensinar dentro da igreja, que estavam distorcendo a palavra de Deus, estavam pregando o evangelho misto. Aquele evangelho de que você pode vir, mas não precisa deixar as coisas do mundo. Você pode vir, você pode ser crente, você pode se batizar, pode tomar santa ceia, pode congregar, mas não precisa deixar as coisas lá do mundo, os hábitos, as velhas práticas. Essa mistura, isso tem destruído o povo de Deus, tem enfraquecido a igreja do Senhor. A igreja de Jesus não pode perder a identidade. A igreja do Senhor Jesus não pode, meu irmão, usar como referência o mundo. Não pode. O mundo tem entrado dentro da igreja. A música cristã tem sido contaminada. Há tantos ritmos que são especialmente mundanos, e muitos têm trazido isso para dentro da igreja e têm falado: não tem nada a ver, é só um ritmo aí, não tem nada a ver isso não, nós vamos fazer o que nós quisermos. Até a aparência da igreja, eu não estou falando de cores, mas eu estou falando de intenção. Porque há muitos líderes que estão adequando o ambiente da igreja para que ele se pareça com as boates e os lugares frequentados pelos jovens lá no mundo, pelas pessoas lá no mundo. O diferencial da igreja é a palavra de Deus, irmãos. O diferencial da igreja é a palavra de Deus. A igreja não pode imitar o mundo. O homem de Deus não pode imitar o mundo. A mulher de Deus não pode imitar o mundo. O jovem, o adolescente, nem a criança de Deus pode imitar o mundo. Nós não podemos viver da maneira que o mundo vive. Hoje você olha para uma mulher cristã, e a mulher cristã, ela vive da mesma maneira de uma mulher mundana. O homem cristão, o homem que se diz cristão, vive do mesmo modo que um homem mundano.
adolescente vive do mesmo modo que o adolescente mundano. Até pais têm criado os seus filhos como os pais mundanos estão criando as suas crianças. Nós não podemos permitir que a doutrina de Balaão se instale dentro da igreja. Nós não podemos permitir, meus irmãos. Nós não podemos permitir que essa doutrina de Balaão se instale dentro da igreja, porque senão corremos risco de sermos feridos pela ira do nosso Deus. Porque há muitas igrejas por aí fazendo o carnaval gospel, o São João gospel, é tanta coisa, é tanta mistura, coisas de Balaão para destruir o povo de Deus. Mas havia um outro grupo dentro desta igreja, e isso é tão triste, porque uma igreja tão fiel, uma igreja tão abençoada, vacilou a tal ponto de permitir que várias pessoas tivessem voz dentro da igreja. E eu acredito, meus irmãos, que o problema da igreja evangélica em nossos dias é esse: permitir que qualquer pessoa tenha voz dentro da igreja para ensinar, para pregar, sem critério algum. Permitir que qualquer um se levante como pastor, como pregador, sem critério algum. O rapaz vai ali, compra um terno, vai ali na gráfica, manda confeccionar uma placa, compra umas cadeiras, coloca na igreja e diz: eu sou pastor. E vai arregimentando um monte de pessoas. E no final das contas nem foi Deus que chamou, e vai desgraçando vidas, destruindo famílias. Mas a palavra do Senhor Jesus é clara: nós temos que fazer calar essas pessoas. Nós temos que fazer calar essas pessoas. Eu quero que você leia comigo a carta de Paulo a Tito. Carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 1, versículo 10. Carta de Paulo ao obreiro Tito, capítulo 1, versículo 10. Paulo diz assim: pois há muitos insubordinados. Há poucos ou muitos, irmãos? Muitos insubordinados. É aqueles que não respeitam autoridade nenhuma, que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Esse grupo da circuncisão, eles vinham com aparência de piedade, aparência de que sim, estamos fazendo a vontade de Deus, mas não estavam. Paulo diz no versículo 11: é necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Nós temos que silenciar. E eu fico na internet, eu fico observando um monte de pessoas compartilhando zombarias, compartilhando coisas que trazem a vergonha para o povo de Deus. Pessoas que fazem vídeos brincando com línguas estranhas, brincando com a palavra de Deus. Pessoas que fazem vídeos, meu irmão, vergonhosos. E tem muitos que vão lá e compartilham, dão palco para essas pessoas. Esses dias aí, tem um camarada que ele disse que tem um tal espírito chamado Joma, que ele foi numa igreja e o pastor recebeu como se fosse celebridade. Nós temos que silenciar essas pessoas. Nós temos que silenciar. Quando há na igreja alguém, presta atenção em mim, quando há na igreja alguém com um ensinamento, uma doutrina que não provém de Deus, tem que ser silenciado.
O responsável pela igreja, o líder da igreja, tem que silenciar. Não pode deixar essa erva daninha crescer no meio do povo de Deus. Tem que fazer essas pessoas calarem a boca. Não pode dar palco para essas pessoas, meus irmãos. Esse grupo dos nicolaítas, eles acreditavam que era possível se obter uma sabedoria, um conhecimento espiritual a parte do evangelho de Jesus. E não é o que nós estamos vendo nos dias de hoje. É cada experiência espiritual doida, maluca. É cada experiência espiritual, meu irmão, maluca, que nós estamos vendo por aí. É cada culto maluco que nós estamos vendo por aí, que não tem nada do nosso Deus. E nós não podemos concordar com isso. Nós não podemos frequentar esses lugares. Nós não podemos emprestar os nossos ouvidos a esses falsos pregadores, a esses falsos pastores. Nós não podemos, em hipótese alguma, nós temos que silenciá-los, para que essas pessoas não destruam a obra do nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, Ele continuando, Ele diz: eu quero que vocês se arrependam. Eu quero que vocês se arrependam. Por que se arrepender? Porque eles sabiam que o que estava sendo ensinado ali dentro não fazia parte da palavra de Deus, e eles estavam tolerando. E nós não podemos tolerar, porque se fosse algo que estivesse longe do conhecimento deles, não era necessário cobrar arrependimento. Só se cobra arrependimento de quem sabe o que está fazendo. Então a igreja sabia que aquilo não fazia parte de Deus, e mesmo assim estava ouvindo e dando palco e voz para aqueles hereges. Se você sabe que lá não está Deus, não vá. Se você sabe que naquela boca não tem palavra de Deus, não ouça. Para que você não seja colocado por Deus lado a lado daqueles que Deus quer punir, que Deus deseja destruir. Deus diz: se não, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Eu lutarei contra eles com a espada da minha boca. Mais uma vez Jesus, Ele diz que aquilo só seria combatido pela palavra de Jesus. Aquilo só seria combatido pela palavra do nosso Senhor Jesus. Amados, chegado um tempo, chegado um momento, não é amanhã, é hoje, que nós temos que empunhar essa espada de dois gumes. Não é amanhã, não é semana que vem, é hoje. Nós temos que aprender a manejar esta palavra, porque é com ela que nós vamos destruir os ardis de Satanás. É com esta palavra que nós vamos ferir de morte o inferno. É com a palavra do Senhor Jesus Cristo. E Jesus, Ele diz: aquele que tem ouvido, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. O maná é escondido. Mas escondido de quem? Escondido dos ímpios, escondido daqueles que fazem as coisas que não agradam a Deus. Porque Jesus não tem maná para aqueles que desagradam a Deus, não. Esse maná é escondido, escondido do ímpio, escondido do profano. Olha o que o Senhor Deus, Ele diz através do profeta Malaquias. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Malaquias capítulo 3, versículo 17. O Senhor nosso Deus, Ele diz assim: no dia em que eu agi. Deus está falando sobre juízo. Deus está falando sobre juízo. Diz o Senhor dos exércitos: eles serão o meu tesouro pessoal. Deus está falando do povo que pratica a sua palavra. Eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio.
entre os que servem a Deus e os que não o servem. Hoje, meu irmão, aqui pode ter joio e trigo. Pode ter joio e trigo. E o próprio Jesus, ele ensina: não tente arrancar o joio do meio do trigo. Não tente, porque você pode, ali pegando o joio, pegar o trigo por engano. Não tente. Então o que nós vamos fazer, Jesus? Vocês não irão fazer nada, eu que vou fazer. O papel de vocês não é julgar, o papel de vocês é pregar e ensinar. É eu que julgo. Então nós vamos arrancar o joio do trigo? Não. Vocês vão ficar quietos, vão ficar parados. Vocês vão pregar a palavra, fazer o que devem fazer. Porque vai chegar um tempo onde eu vou arrancar o joio do meio do trigo. E outra vez vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio. O justo, meus irmãos, comerá do maná escondido por Deus. O ímpio, não. Entre os que servem a Deus, irão comer o maná escondido pelo Senhor Jesus. E os que não servem, eles não irão desfrutar do maná escondido pelo nosso próprio Senhor Jesus. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Essa é uma promessa. Naqueles dias, um governador, o procônsul, ele escolhia alguém e escrevia em uma pedra branca a autoridade conferida àquela pessoa e entregava àquela pessoa. Era como uma forma daquela pessoa se identificar, para exercitar a autoridade que lhe foi dada pelo procônsul ou pelo governador. Jesus está falando aqui que Ele nos dará uma autoridade, Ele nos dará um novo nome. Essa autoridade que Jesus está prometendo aqui não é uma autoridade para esse presente tempo, mas é uma autoridade para a eternidade. É uma autoridade para o futuro. Quando Ele vier buscar a igreja, quando o Senhor Jesus ele vier, quando Jesus lhe dá a ordem e o arcanjo tocar a trombeta e os anjos de Deus se prontificarem para receber a noiva do Senhor, e Jesus ele vier nas nuvens e a igreja do Senhor ser arrebatada, e quando nós encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo nos ares, Jesus não vai chamar mais Irmã Valéria, não. Lucas, Ele promete um novo nome. Pelo nome que você tem agora é que te chamam aqui na terra, mas eu tenho um novo nome para chamarem você lá no céu. Se você continuar no velho hábito, nas velhas práticas, você vai com esse nome feio aí lá para o inferno. Mas se você servir a Deus com sinceridade, lá no céu você será conhecido por outro nome. Receberá autoridade da parte do nosso Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo nos prometeu que nós iríamos governar, que nós iríamos reinar com Ele na eternidade. E é isso que eu aguardo do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Este nome que eu aguardo do Senhor Jesus Cristo. Eu já encontrei muitas pessoas que dizem assim: olha, eu vou mudar de nome, porque o meu nome é muito feio. Minha mãe me deu esse nome, meu pai me deu esse nome, é muito feio. Eu vou mudar, quando eu tiver a idade eu vou trocar de nome. Não. Você pode ter o nome que for. Você pode trocar seu nome, você pode colocar o nome de Paulo, de João, de José, todo nome, Maria, todo nome. Mas esse nome aqui que Jesus está prometendo é um nome poderoso, que somente Deus tem autoridade para dar. Somente Deus tem autoridade para dar. Somente Deus tem autoridade para dar. E é este nome que eu quero receber das mãos do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. É este nome, é esta pedrinha branca que eu quero receber da parte do Senhor Jesus Cristo. Por isso, queridos, o Senhor rejeitem de todos os jeitos, rejeitem as heresias de Satanás, rejeitem essa falsa doutrina
este falso ensino do diabo. Não abra mão desta promessa que o Senhor Jesus nos faz, porque em breve, meus queridos irmãos, em breve nós seremos arrebatados pelo Senhor Jesus. Mas enquanto isso não acontece, não é tempo de nós abaixarmos a guarda, porque tem crente que ele pensa até muito no arrebatamento, mas ele não pensa no agora. Nós vamos ser arrebatados, sim, mas nós ainda não fomos. Nós temos deveres a serem cumpridos aqui. Nós temos ordens para serem executadas aqui. Então nós precisamos nos comportar como a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quero que você se ponha de pé, você que pode. Porque nesta oração o Senhor Jesus, Ele vai te fortalecer. Talvez você se acha fraco, você se acha fraca, mas o Senhor Jesus, neste momento, Ele vai fortalecer você. Talvez você diz: Senhor, eu não estou da maneira como o Senhor quer, mas o Senhor Jesus, esta noite, Ele vai trabalhar na sua vida, Ele vai trabalhar no seu coração através desta oração, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai eterno, Deus maravilhoso, o Senhor conhece cada uma das pessoas que aqui estiveram ouvindo a Tua palavra. O Senhor conhece cada um dos Teus filhos, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a mente, Senhor Jesus. O Senhor conhece as forças do Teu povo. Nós imploramos pela divinal força do Espírito Santo. Nós imploramos pela sustentação da mão poderosa do nosso Deus. Senhor nosso Deus e querido Pai, não nos abandone, mas nos ilumine com a luz do Teu rosto nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, os Teus filhos compreenderam a Tua palavra, eles entenderam. Oh meu Deus, porque aqui há pessoas, Pai, que dentro do coração falaram: esta palavra é para mim. Oh Senhor, que esta pessoa possa obedecer à voz do Espírito Santo. Oh Espírito Santo de Deus, e agora, Senhor, se a Tua igreja tem achado graça diante de Ti, derrame o poder, derrama a unção, derrama a virtude sobre a igreja e nos levanta nesta noite. Nos levanta esta noite, Pai, na pregação da palavra, na evangelização. Nos levanta nesta noite, Pai, na unção e no poder do Senhor Jesus, para sermos Tuas testemunhas, meu Pai, hoje e para sempre, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Amém. Meu irmão e minha irmã, tempo de nós buscarmos a Deus verdadeiramente, viu? Porque Satanás, ele não está brincando. Ele não brinca. Satanás, ele não brinca de roubar, de matar e nem de destruir. Ele vem e faz todas estas coisas e mais um pouco. Então nós não podemos brincar, nós não podemos vacilar. Nós não podemos permitir que Satanás nos destrua pelo lado de dentro. Então não deixe Satanás entrar. Não deixe Satanás te influenciar pelo lado de dentro, não deixe. Mas pelo nome do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, guardem a palavra de Deus e perseverem nisso. E todos juntos nós vamos nos levantar para sermos testemunha do Senhor Jesus, até que Ele venha. Até que Ele venha nos recompensar com este novo nome e nos dar deste maná escondido, em nome do Senhor Jesus.